Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos. Eu quero deixar uma palavra para você que Deus colocou no meu coração. O título da palavra é Deus também fecha portas, tá? E você vai entender o porquê que Deus faz isso. Será que Deus é mau? Claro que não. Se existe alguém que nos ama mais do que tudo e todos, é o nosso Deus, tá? Por exemplo, você que é pai, você é aquele pai que é acostumado a falar só sim para o seu filho. Se você é esse pai, pode ter certeza que você vai estragar o seu filho, tá? Você não vai preparar o seu filho para a vida, né? Porque na vida a gente também escuta muitos nãos, né? Nem tudo muitas das vezes acontece do jeito que a gente espera ou imagina, né? A Bíblia chega até dizer em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a Bíblia ela está falando todas as coisas. Isso inclui também, aquilo que acontece do jeito que a gente espera e também aquilo que acontece do jeito que a gente não espera. Os dias bons e os dias maus. Deus ele faz tudo cooperar para o nosso bem, né? O não também é de Deus. Mas infelizmente os pregadores modernos, os coaches, os pregadores motivacionais, eles não gostam de falar sobre isso, né? Eles gostam de pregar só o sim, o sim, o sim, e tudo vai dar certo, e tudo vai dar certo, pode fazer, e não sei o que lá, e Deus está contigo, né? E aí quando a pessoa ouve um não, ela fica chateada, né? Ela fica bronqueada. Infelizmente tem muitos pregadores aí que estão mal acostumando o seu povo, né? Tem muitos crentes cristãos aí que estão mal acostumados exatamente por causa de não saber ouvir o não de Deus, né? Então tem portas em nossa vida que Deus fecha, mas qual é a intenção de Deus nisso? Exatamente para o nosso bem. Às vezes aquilo que a gente achava que era bom, às vezes aquilo que a gente achava que ia dar certo, às vezes Deus não permite dar certo. Aí a gente fica chateado, a gente fala, nossa, parece o diabo, é o demônio isso. Na verdade não é, às vezes não é. Às vezes é Deus que está permitindo aquilo para te livrar de um sofrimento maior, né? Relacionamentos que muitas das vezes Deus não permite dar certo. Às vezes uma compra que você gostaria de fazer e às vezes Deus ele não permite dar certo. Às vezes é um negócio que você iria fechar e Deus muitas das vezes não permite dar certo, né? Então a gente tem que entender o trabalhar de Deus. Eu estava falando, aí o celular cortou o vídeo, né? Infelizmente meu cartão de memória estava cheio, mas eu estava falando sobre um casamento que eu fui fazer no hospital do câncer daqui da minha cidade, que eu fui convidado para fazer um casamento de um casal que o rapaz ele estava em câncer terminal, né? E o último desejo desse rapaz era se casar, regularizar sua situação. Ele vivia amaziado com uma mulher e queria se casar. Olha que lindo isso. Tá bom, eu fui lá, fiz o casamento e tal. E o que o Espírito Santo me levou a fazer? O Espírito Santo falou forte no meu coração e na minha mente. O Espírito Santo virou para mim e falou assim, olha, faz o apelo para ele aceitar a Jesus. E
encontro eu não fiz o apelo para esse rapaz, para esse senhor, o Espírito Santo não parou de ministrar no meu coração, na minha mente. Faz o apelo, conversa com ele. Tudo bem. Eu fui lá, fiz o apelo para esse rapaz, ele aceitou a Jesus. E quando foi na outra semana, ele partiu, ele faleceu. Claro que foi salvo, né? Ou seja, o que eu quero que você entenda? O Espírito Santo não poderia ter me levado a fazer uma oração para ele ser curado, para ele ser livre do câncer, para ele continuar vivendo casado? Claro que poderia. Só que essa não foi a vontade de Deus. Não era o que Deus queria que eu fizesse. E se eu tivesse orado ao contrário, eu estaria orando contrário à vontade de Deus, e Deus iria me cobrar a alma desse homem, iria me cobrar o sangue desse homem. Então eu fui lá dirigido pelo Espírito Santo, né? Teve pessoas que, recebeu uma oração, estava com câncer, foi curado. Mas esse rapaz, o plano de Deus na vida dele foi salvá-lo. Deus iria salvá-lo, né? Então, meu amigo e minha amiga, a Bíblia conta também sobre o Davi, né? O Davi, ele teve um caso com a Betseba, que do fruto desse caso, desse adultério, né, ela engravidou e a criança chegou a nascer. Só que o profeta Natã, usado por Deus, havia falado pro Davi, né? Olha, o seu pecado está perdoado, mas a criança que está nela, a criança que nasceu, não viverá. E a Bíblia diz que o Davi não se contentou com aquilo. O que ele foi fazer? Ele foi jejuar, ele foi orar para que a criança vivesse. Inclusive eu tenho até um vídeo falando sobre isso, tá? Depois você assiste aí no Facebook ou no meu canal, no YouTube, né? Aí o Davi, ele foi jejuar e orar em favor da criança, né? Para que a criança ela vivesse. Mas ela fez o quê? Ela chegou a nascer, mas adoeceu e morreu, né? Aí tem muita gente que fala assim: então Deus é mau. Jamais. Deus é maravilhoso e rico em misericórdia. Mas por que Deus não ia deixar essa criança viver? Porque essa criança foi um fruto do pecado. Imagina o que essa criança iria ouvir futuramente. A cicatriz iria ficar, né? Então, pelo fato da criança ser um ser inocente, Deus o tomou de volta. O espírito dela voltou para quem? Para Deus. A alma voltou para Deus. Então Deus poupou essa criança de um sofrimento maior. E o Davi, depois que ele percebeu que a criança morreu, o que ele fez? A Bíblia diz que ele se levantou, tomou banho e foi comer, né? Na verdade, ele deveria ter feito isso antes, porque não iria resolver a oração e o jejum dele, porque Deus já tinha decretado que a criança não iria viver. Ou seja, Deus fechou a porta, Deus não deixou, Deus falou não. Mas por quê? Para livrar o Davi e a criança de um sofrimento maior, e a Betseba também. Então, meu amigo e minha amiga, Deus, ele conhece a nossa vida daqui 10 anos. Deus, ele conhece a nossa vida daqui 20 anos. Deus conhece a nossa vida daqui 5 minutos. Deus conhece a nossa vida daqui meia hora. Então, às vezes tem coisas em nossa vida que não deu certo. E às vezes foi Deus que não permitiu dar certo. Por quê? Para nos livrar de um sofrimento maior. Por exemplo, algum relacionamento que você teve e não deu certo, que você ia ter, você estava planejando até o casamento, estava quase para casar, e de repente aconteceu tudo errado, né? E às vezes você fala assim: foi o diabo. Não foi o diabo, foi Deus que te livrou, né? Às vezes era um negócio que você iria fechar, de repente não deu certo, de repente a pessoa que iria fechar o negócio voltou atrás. Ou seja, meu amigo e minha amiga, Deus fechou essa porta para te livrar, para te dar um livramento maior. Então a gente também tem que aprender a entender o trabalhar
de Deus. Entenda que em tudo Deus quer o nosso bem, mesmo quando algo não acontece do jeito que a gente esperava. Amém? Então lembra-se disso, tá bom? A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 6, Atos capítulo 16, versículo 6, que o apóstolo Paulo ele queria pregar na Ásia, ele queria trazer a palavra na Ásia, né? E a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de fazer isso. Agora eu te pergunto, será que a intenção do apóstolo Paulo era boa? Era, ele queria pregar o quê? A palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que não foi o diabo que impediu ele de fazer isso, foi o Espírito Santo que impediu ele de trazer a palavra na Ásia. Se o Espírito Santo impediu, é porque alguma coisa iria acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, já aconteceu com você que às vezes você saiu de casa para ir em tal lugar e de repente deu tudo errado e você não foi? Foi Deus que te livrou. Foi Deus que livrou você. Foi Deus que livrou você de algo pior, né? Que nem tem um acidente que aconteceu, se a memória não me falha, daquele avião da Chapecoense lá. Eu não me lembro bem como aconteceu, mas me parece que uma das pessoas que era para estar no avião não deu certo da pessoa aí. Aconteceu tudo errado e de repente a pessoa ficou sabendo que o avião caiu. Olha só, se eu não estou enganado, foi bem assim que aconteceu, tá? Olha só. E às vezes a pessoa fala assim: nossa, parece um demônio, eu planejei fazer algo, eu planejei fazer uma viagem, o negócio deu tudo errado, isso é o diabo, está amarrado. Não, não é o diabo não. Deus está permitindo essas coisas acontecer para te livrar de coisa ruim, para te livrar de coisa pior. Então aprenda a entender o trabalhar de Deus. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Se a sua vida está nas mãos de Deus, o diabo só vai agir nela se Deus assim permitir. Então, se o negócio não está dando certo do jeito que você esperava, é porque a mão de Deus está aí. Deus não está deixando dar certo para te livrar de um sofrimento maior. Então, meu amigo e minha amiga, aprenda uma coisa: Deus também fecha portas, tá bom? Quando às vezes algo não der certo para você, não fique chateado, não fique bronqueado. Pelo contrário, agradeça a Deus. Deus, obrigado pelo livramento. Tem coisas que é o diabo mesmo que se levanta para tentar impedir, mas se a gente perseverar, se a gente ficar firme, o diabo cai por terra. A Bíblia diz que resistir o diabo, ele foge de nós. Se a gente resistir, ele foge. Mas tem coisas que você luta, repreende o mal e não dá certo, não é? Então não é o diabo, meu amigo e minha amiga, é Deus que está te poupando de um sofrimento maior, tá bom? Olha o que a Bíblia diz, ó. Por que eu estou falando para você que Deus também fecha portas? Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é poderoso, que tem a chave de Davi. Preste atenção. E ao que abre ninguém fecha. Continuando. E ao que fecha ninguém abre. Então, quando Deus fecha a porta, não adianta você querer que ela abra. Não adianta. O Davi, ele orou para que a criança vivesse, mas a criança não viveu. O apóstolo Paulo, ele queria pregar na Ásia, mas não deu certo, porque era permissão de Deus para livrar, de um sofrimento maior. Então eu repito para você o que eu já falei: quando é o diabo que está impedindo,
a gente fica firme, o diabo cai por terra e o negócio dá certo. Tá certo? Agora você está repreendendo o mal, você está fazendo campanha, está repreendendo o mal, está ficando firme e o negócio não está dando certo, é porque não é o diabo, é Deus que está permitindo não dar certo para te livrar. Tá bom? Então, compartilhe essa mensagem, tá certo? Se inscreva no meu canal e que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor nosso Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.